Vamos aqui meditar num texto, a vida de um personagem que eu gosto muito de ler. Nós temos aqui duas referências: Lucas capítulo de número 7 e Mateus capítulo de número 8, o mesmo texto, falando da mesma pessoa ou das mesmas pessoas. Como o texto de Mateus é um pouco menor, mais curto, vamos ler Mateus capítulo de número 8, versículo de número 5. Amém? Nos diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará, pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo este vai, e a ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao outro criado digo, faze isto, e ele o faz. E Jesus maravilhou-se ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Por gentileza, pode tomar o seu assento. Queridos, a fé é o único meio. Embora a oração seja o contato, a fé é o único meio que move o mundo sobrenatural ao nosso favor, que move o milagre de Deus ao nosso favor. A Bíblia, ela, do livro do Gênesis até o último livro de Apocalipse, está recheada de exemplos de fé. A fé é o firme fundamento. O que é isso? Base daquilo que se espera. Ninguém que tem fé porque não espera alguma coisa. Se tem fé é porque espera algo. Então o que é a fé? É o fundamento, é a estrutura, é o concreto que se joga numa sapata para construir um alicerce. Isso é fé, é a base. O cristão que vive a sua vida sem fé está construindo uma casa sobre areia. E Cristo disse que quem constrói sua casa sobre areia está fadado a ser levado pelo vento, pela tempestade. Mas quem constrói a sua casa sobre a rocha, o vento pode vir, a chuva pode chegar, a tempestade pode passar, mas a casa não se abala. Por quê? Porque é uma casa construída sobre a rocha. Então nós precisamos pegar a nossa vida de cristão e regá-la da fé, lavá-la na lavagem da fé. Eu preciso ter fé, ainda que Cristo não falou que a nossa fé deve ser pequena.
Não, do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão, a menor semente de todas as árvores, dentre todas elas. Cristo não disse isso. Cristo nos ensinou que a nossa fé deve ser como? Ele fez uma comparação. Por que como? Porque o grão de mostarda, por ser menor, e quando cresce, à medida que ele cresce de uma tal maneira que se torna visível, a ponto das aves dos céus se aninharem ali nos seus galhos, tornando-se a maior de todas as árvores. Então, quando nós olhamos para isso, para esse ensinamento, nós temos que compreender que, por mais que pareça que a minha fé é pequena, por mais que pareça que a minha fé é pequena, eu preciso compreender que eu tenho que progredir na fé dia após dia, para que ela cresça e se torne algo, uma estrutura para a minha vida de cristão. Uma estrutura para a minha vida. Porque vão chegar momentos, queridos, que você não vai ter desejo de vir para a igreja. Vão chegar dias que você não vai ter desejo de sair para você trabalhar, ou quem trabalha ou quem não trabalha. Vai chegar dias que você não vai ter desejo de viver dentro da sua própria casa. E o que vai te sustentar é a sua fé. O que vai te deixar de pé é a sua fé. A sua fé vai te tirar de lugares em que o seu psicológico vai te levar por causa das circunstâncias, em que você diria assim: eu não tenho como sair disso, eu estou preso, eu estou num buraco, eu estou sendo pressionado pelas circunstâncias. E a fé vai te tirar de lá. Por quê? Porque o único combustível, embora nós temos o Espírito Santo de Deus, embora nós temos a Palavra de Deus como bússola, o único combustível que move toda essa engrenagem é a fé. É a fé. Somente a fé. Em Hebreus está descrito um capítulo falando de homens que viveram a sua vida por meio da fé. E ali ele vem nos ensinando, nos ensinando, nos ensinando. O que não dizer de Abraão, que creu contra a circunstância de Sara, saiu da sua terra? O que não é isso senão a fé? Noé, durante 120 anos, trabalhar, acreditando que Deus vai acabar com a raça humana e poupar apenas a sua vida. E durante 120 anos fazer uma mega construção, tendo apenas Deus como seu arquiteto, como seu engenheiro. O que não é isso senão a fé? O que não dizer de Moisés, que viveu todos os prazeres do Egito, e quando já velho homem, negou ser, não quis ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu ser chamado como seus irmãos, acreditando no poder do Deus vivo. E acreditando que Deus o tiraria daquele Egito e o levaria para uma terra que ele prometeu aos seus antepassados. O que não é isso senão a fé. É mover um mundo que está à sua frente, que você não tem condições nenhuma de movê-lo com seus próprios punhos. Por que eu estou falando tudo isso, querido? Porque Cristo, ele vai terminar o episódio da vida desse homem falando exatamente isso. Eu entrei em Israel e eu não achei uma fé como a fé desse homem. Se fosse Pedro, se fosse o Tiago aqui,
Judas, João, Filipe, Tomé, Bartolomeu, falando isso, talvez eu duvidaria, porque são seres humanos, passivos da falibilidade da mentira. Todos nós somos. Não mentimos por causa da palavra e do Espírito que está em nós, que nos guia para a verdade. Mas somos passivos. Mas quem disse isso foi o autor e o consumador da fé. Ele gera a fé no nosso coração, a esperança, e ele a consome. Porque a nossa fé é nele, está no Senhor. Então quem disse que não encontrou fé em Israel como a fé desse homem, foi Cristo. Imagina você no lugar desse centurião e Cristo dando um testemunho ao seu respeito da sua fé. Imagina Cristo dizendo para a sociedade aqui onde você mora, para Taquara, dizendo assim: eu na Taquara tenho muitos seguidores e muitos servos, muitos que me adoram, mas eu não achei uma fé na Taquara como a fé da Patrícia, como a fé da irmã Eunice. Imagina Deus dizendo isso. Obviamente ele não vai descer aqui, encarnar mais em homem nenhum, e não vai dizer isso em carne e osso. Mas, queridos, na sala do trono dele, no coração dele, ele tem escrito lá no livro da vida o nome de cada um que tem a sua fé alicerçada na sua palavra. E ele sabe e conhece a fé de todos nós. Ele mede, sabe? É o nosso termômetro. Ele sabe qual é o tamanho, qual é a continuidade da nossa fé, a constância ou a inconstância, porque ele nos conhece, porque ele é o nosso Deus, porque ele é o nosso Senhor. Às vezes a nossa fé está lá embaixo, mas às vezes ela está lá em cima, e no meio disso tudo, o que eu não posso perder nunca, é a esperança nele. Porque se eu perco isso, quando a minha fé estiver lá embaixo, eu estou fadado ao fracasso, ao retrocesso. E o que eu nunca posso deixar ser gerado no meu coração? A incredulidade. Porque a falta da esperança e a incredulidade me levam para um buraco espiritual, onde nada do que disserem para mim relacionado à palavra surtirá efeito, onde nada do que disserem para mim relacionado ao nosso Deus, ao meu Senhor, surtirá efeito, porque estarei num buraco espiritual, numa bolha, desacreditado, não crendo que ele tem poder, que ele é o Todo-Poderoso. Quando Cristo entra em Cafarnaum, Cafarnaum é uma cidade que Cristo deixou para ela uma sentença. E tu, Cafarnaum, que se ergues até os céus, se lá em Sodoma, em Gomorra, tivesse sido feito os milagres que foram feitos aqui em você, há muitos que teriam se arrependido do seu pecado. Porque quando ele entra em Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, que ele prega na sinagoga de Cafarnaum, ele abre o livro do profeta Isaías, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para curar, para libertar, para salvar. E ele começa a ler a obra do Espírito do Senhor na sua vida, deixando isso como espelho para a igreja. A obra do Espírito sobre ele e posteriormente a obra do Espírito sobre a igreja. Farão coisas maiores do que as que eu, por meio da fé. Olha que coisa linda.
Só que na sinagoga de Cafarnaum, a incredulidade tomou conta do coração dos religiosos. Quando ele disse: hoje essa palavra se cumpre no meio de vós, começaram a apontar o dedo. Não é aquele ali o filho do José, o filho da Maria? Muitos até chegaram a dizer assim: a Maria, aquela adúltera, porque não acreditavam que Cristo estivera sido gerado pelo Espírito Santo em Maria, e que Maria não tinha, por causa do seu compromisso de casamento com José, não tinha cometido ato de adultério, não tinha se deitado com outro homem, por isso estava grávida. Não, eles não criam nisso. Eles achavam que Maria era uma mulher que havia cometido um ato de adultério. Obrigado. E não creram. Não é esse o filho de José? E quando ele sai dali, ele olha, ele aponta para eles e diz: eu vou contar para vocês um provérbio. E no final ele diz: não há profeta com honra na sua própria pátria. E segue o seu caminho. Só, queridos, que por onde Cristo passava, ele deixava a sua marca ficava. Num momento ela ficava pela pregação da palavra que saía da sua boca, pelo ensino. No outro momento ficava pelos milagres. E isso seguia Cristo por onde ele ia, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, para que operasse a sua obra. Quando ele segue o seu caminho e volta para Cafarnaum, quando ele está entrando em Cafarnaum, versículo de número 5, capítulo 8 de Mateus, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Por que esse centurião procura Cristo? Ele já passou por ali. Ele já passou por ali. Ele já ensinou na sinagoga, ele já falou na sinagoga. Não creram nele, não acreditaram nele, não deram crédito à sua pregação, não tiveram fé que ele poderia curar os seus, que ele poderia libertar os seus. Não tiveram fé. E o centurião se apresenta diante dele para começar um diálogo, para lhe fazer um pedido, para puxar um assunto. Ele se apresenta diante de Cristo e diz para Cristo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Como esse homem está na casa desse centurião? Endemoniado, atormentado por um demônio e acamado, paralítico, sem poder levantar da cama, doente, uma enfermidade maligna. Uma enfermidade maligna. E, queridos, talvez vocês nunca observaram isso nesse texto, mas esse centurião, ele é um homem que está dando de 10-0 no povo de Cafarnaum, principalmente nos religiosos. Ele está dando de 10-0 em muitos cristãos do século 21, inclusive eu, porque eu também me incluo. Por quê? Porque ele consegue olhar para dentro da sua própria casa e ver que existem dois tipos de males produzidos pelo mundo espiritual dentro da sua casa.
Ele consegue olhar para a vida de alguém e perceber que esse alguém está possesso por um demônio. Por isso está enfermo. A visão espiritual dele é tão aguçada, que ele consegue compreender o mundo espiritual. Sabe? Ele consegue compreender o mundo espiritual. E qual é a atitude dele? Qual é a atitude desse centurião? Procurar quem tem a solução para resolver o seu problema. Procurar quem pode, quem tem poder, quem tem autoridade para resolver o seu problema. Quando Cristo ouve o centurião falar, Cristo observa algumas coisas nele. Primeiro, ele é um homem que tem compaixão por vidas. Por que isso? Por ele ser um centurião, o que era o centurião romano? Era aquele que estava encarregado de 100 homens para tomar conta de uma pequena província, de um pequeno bairro, ou talvez de um município, mas aqui um pequeno bairro, como se fosse Taquara, por exemplo, 100 homens romanos do exército de Roma para controlar a cidade, principalmente nos portões, para que não tivesse bagunça. E ele era o encarregado desses homens, que tinha acesso ao seu supervisor direto. Por isso ele vai dizer: tenho homens às minhas ordens, tenho soldados que eu mando e eles fazem. Ele era esse homem. Se não bastasse isso, um homem, Lucas traz o detalhe, se não bastasse isso, era um homem que tinha posses e dinheiro. Depois você vê Lucas, porque a sinagoga de Cafarnaum, onde Cristo pregou, onde Cristo ensinou, foi construída por ele e pelos seus recursos. Um dos maiores ensinamentos sobre dízimos e ofertas está aqui na vida desse homem. Está aqui. Quem não gosta de falar sobre oferta e dízimo, eis aí um dever de casa para você estudar em casa, para você ler sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento. Está aqui. Sabe os desigrejados? Vou dar dinheiro para pastor. O homem é romano e rico e constrói uma sinagoga simpatizante da fé judaica. O que esse cara romano tem a ver com a fé judaica? O que ele tem a ver com isso? Por que ele precisa disso? Se ele já tem a sua fé nos seus deuses romanos. Mas não. Lucas nos dá o detalhe. Ele era um homem de respeito, simpatizante da nossa fé. Construiu a sinagoga com maior prazer. Não quer que a nossa fé suma, acaba. Não quer que o nosso costume se acaba de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Por que ele é um homem compassivo, que se compadece? Por que Cristo vê isso nesse centurião? Porque o servo naquela época era como um copo descartável. Como um copo descartável. Sabe como um patrão vê um empregado doméstico? Como alguém insubstituível. Não está bem, procura um médico. Se não tem condições, me diz que eu coloco outro. Mas o que o homem está fazendo aqui? Ele está pegando alguém que não pode servi-lo, alguém que não pode servi-lo,
que está acamado e que não tem valor de serviço nenhum para ele. Está olhando para aquele que pode tirá-lo daquela situação e fazendo um pedido: Senhor, o meu criado, ele está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Cristo olha para eles, querido, para ele, e na mesma hora responde. Na mesma hora, quando Cristo olha para ele e vê que ele é alguém que tem compaixão do próximo, que sabe que o próximo precisa ser liberto. Sabe? Quando ele olha para o próximo e vê que o próximo precisa ser liberto, precisa de libertação, ele está se compadecendo. Esse homem, essa mulher está numa situação que ela precisa ser liberta, que ele precisa ser liberto. E a visão espiritual dele excede, número 1, ao dinheiro que ele tem. Excede ao dinheiro que ele tem, porque o dinheiro não pode tirá-lo daquela cama. Número 2, a sua posição de centurião, se curvar diante de um judeu. Ele não olha para a sua posição de centurião, para se curvar diante de um judeu, para rogar ao judeu que lhe socorra. Não, ele vai a César, ele vai ao seu Senhor, ele vai aos médicos de Roma, onde ele tem mais confiança. Só que ele quebra, sabe, esse paradigma. Por quê? Porque nenhum ser humano, querido, nessa terra pode fazer por mim e por você aquilo que Cristo pode. Por mais posição e dinheiro que ele tenha, não pode fazer por mim e por você aquilo que Cristo pode, que só Ele pode. E eu preciso compreender isso. Eu preciso dar um salto na fé. Eu preciso parar de pensar com o pensamento dessa terra e começar a pensar com a mente de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Olhai para o alvo. Eu prossigo, Paulo disse, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus na minha vida. Então eu tenho que parar de pensar com a mente humana e começar a ver as coisas de Deus com olhos espirituais. Começar a ver a obra de Deus, o reino de Deus com olhos espirituais. E parar de pensar com pensamento humano. Porque quando eu penso com pensamento humano, eu atrapalho tudo. Eu jogo tudo a perder. Está tudo uma bênção, de repente começa tudo a dar problema. Por que dá problema? Porque é a mente humana, é o pensamento humano. Eu não aceito isso, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não posso aceitar isso, eu não posso aceitar aquilo outro. Eu e você não temos que aceitar nada. Nós temos que seguir para o alvo, pregar o evangelho e ter compaixão de quem precisa ser liberto, de quem precisa de libertação, que está do meu lado, do seu lado, na minha vizinhança. Às vezes está dentro da minha casa, às vezes está dentro da sua casa. É fechar a boca e buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Rogar aquele que pode fazer algo por mim, aquele que pode fazer algo por você. Cristo olha para ele e percebe que ele é um homem compassivo. Cristo olha para ele e percebe que ele é um homem que tem o coração, sabe, de carne e não o coração de pedra. O que é isso, Tiago? Tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. O que é isso? Um coração que tem capacidade própria de se humilhar diante de Deus. Coração que tem capacidade própria, sabe, de se humilhar, de reconhecer a autoridade de Cristo sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Cristo olha para ele e vê esse coração. E na mesma hora ele responde: eu irei e lhe darei saúde. Isso aqui é lindo, queridos. Por quê? Por que isso aqui é lindo? Porque Cristo não olha quem está lá na cama.
Cristo olha para ele. Tenta compreender isso comigo. Tenta compreender isso comigo. Cristo poderia passar por cima, porque ele era Deus ali. Assim nós cremos. Como Deus, ele poderia passar por cima do pedido do centurião, ir lá na vida do homem e dizer assim: não, ele não merece. Por isso ele está naquela situação. Por isso o demônio o pegou. Por isso o demônio o jogou na cama. Por isso ele está sendo castigado. Por isso ele está endemoniado. Por isso ele está sendo violentamente atormentado por esse demônio. Você não sabe o que você está me pedindo, mas como eu sou Deus, eu conheço quem está lá. Cristo não faz isso. Por quê? Porque Cristo não veio para julgar. Ele veio trazer a justiça, porque Ele é a justiça. O julgamento tem um tempo determinado para isso acontecer, e Ele será o juiz, assim como o advogado. Mas nesse momento Ele veio trazer misericórdia. Entende? Nesse momento aqui, Ele veio trazer a paz e a misericórdia à terra. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Ele disse para os fariseus: eu não quero sacrifício, não quero que tu entre lá no templo, pegue lá o cordeiro, degole, abra os braços, eu quero misericórdia, misericórdia eu quero e não sacrifício. Quero que vocês olhem para as pessoas e tenham misericórdia da vida de quem precisa ser liberto. Eu não quero sacrifício. João Batista disse: raça de víbora. O evangelho é pesado mesmo, querido. Tudo está entrelaçado. A Bíblia é um quebra-cabeça que no final será aberto. Todos nós compreenderemos do início ao fim, quando tudo se cumprir. Mas agora é um quebra-cabeça que só o Espírito do Senhor pode nos trazer um entendimento e você compreender as revelações, porque o mistério cabe ao Senhor revelar. Aquilo que já está revelado na palavra, cabe a mim e a você buscar a interpretação pela pessoa do Espírito do Senhor na nossa vida. É por isso que Ele colocou mestres, doutores, professores, e por aí vai, pastores, e por aí vai. E o que Ele espera de nós? Que tenhamos misericórdia, que acreditemos que Ele, somente Ele tem o poder para libertar os cativos. Que certas enfermidades chegam por portas de setas que estão abertas. Certas enfermidades entram dentro da nossa casa porque abrimos a porteira. Quando estamos com a porteira fechada, principalmente da nossa vida, aí outros trazem, nós estamos vestidos com a armadura do Espírito. E na armadura do Espírito que Paulo ensina, tem um instrumento de proteção. Que instrumento é esse? O escudo da Tiago, mas não sou eu que estou trazendo, mas você está vestido com o escudo da fé, a couraça da justiça. Você está guardado com seus pés calçados no Evangelho da paz. Então não há encantamento para aquele que serve ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, ao nosso Deus. Aquele que acredita, não vale encantamento na sua tenda, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque você crê. O centurião está quebrando isso em Israel. Está sendo misericordioso, está sendo compassivo, percebeu que existe um problema espiritual dentro da sua casa, percebeu que na vida de alguém existe um problema espiritual, está se compadecendo, não só por simplesmente aquele servo representar para ele alguém de estima, ou alguém que pode lhe dar um retorno de mão de obra, porque bastasse, como eu disse aqui, além de ser rico, era alguém
de importância naquela província, poderia pegar 50 servos e colocar lá, e pegar aquele ali e jogar fora. Ponto final. Mas não. É alguém que se compadece. Na mesma hora, Cristo responde. Por quê? Porque ele não está preocupado, querido, com quem está do lado de lá. Porque quem está do lado de lá, ele disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem está do lado de lá não sabe o que faz. Entende? Quando te acusa, vou usar um linguajar aqui mais popular, quando te xinga com determinados tipos de palavras torpes, quando aponta o dedo para você, quando fala, aquilo lá não presta, aquilo lá não sabe o que diz, não sabe o que fala. Boca emprestada para Satanás, coração que está emprestado para Satanás. Satanás está ali, pegando a natureza humana, atiçando a natureza humana para que fale aquilo que não deve falar, sabe? E fazer com que você, sabe, fique ali naquela situação ali de, mas será mesmo que fulano ou fulana não está certo? E a sua fé, cada vez mais, cada vez mais. Só que o centurião nos dá uma aula, não sabe o que faz. Beleza, você está dizendo isso, mas eu vou fazer o seguinte, vou orar pela tua vida, vou te fazer um desafio. Quer fazer um desafio comigo? Você não tem coragem. Você é tão bom naquilo que você fala que você não tem coragem de fazer um desafio comigo. Vamos fazer um desafio comigo? É isso que você tem que dizer para a pessoa. Vamos fazer um desafio comigo? Faz o seguinte: se o meu Deus é Deus de verdade, Ele vai me responder. Ele vai libertar a sua vida. Agora, se o teu Deus que está te usando for maior do que o meu, Ele vai operar. Ele vai fazer acontecer. E aí, queridos, como eu creio que o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém, aquele que tem fé, aquele que acredita, já sabe qual será o fim da história. Tiago, isso é loucura, isso é heresia, não é não, querido. É só você ler a vida e a história de Elias. Você vai ver que lá no Monte Carmelo, Elias disse, vai buscar Baal, pode ir. E depois olhou para o céu, tá vendo aqui, precisa saber que tu é Deus. Precisa saber que tu é Deus. Então responde-nos com fogo. E o fogo do céu desceu e consumiu o altar. Esse é o nosso Deus. Entende? Então quando nós temos compaixão, misericórdia, Cristo ultrapassa a barreira. E Ele vem ao nosso favor. O centurião continua a nos ensinar. Por que ele continua a nos ensinar? Porque ele não olha só para Cristo. Isso aqui eu acho lindo, querido. Tudo aqui é dever de casa. Para você chegar em casa depois e fazer o seu devocional durante a semana e deixar o Espírito Santo falar o seu coração. Tudo isso aqui é um devocional. Quando Cristo lhe respondeu, ele poderia ficar quieto. Opa, conseguiu o que eu queria. Só que não era só isso que ele queria. E não era só isso que ele precisava. O texto continua. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno. Eu queria estar lá para ver o rosto de Cristo. Meu Deus. Que alegria que ele deve ter sentido quando ele ouviu isso. Não é digno porque, primeiro, a minha nação oprime a sua. Então eu não sou digno de te pedir nada. Para o homem natural, diz, você está ficando doido? Tu oprime todo mundo e ainda está me pedindo alguma coisa? O homem natural faria isso. Eu, naturalmente, faria, está me pedindo por quê? Só sabe me pisar? É mais ou menos, sabe, aquele grupo lá no trabalho, ou na escola, em qualquer lugar, na sociedade, na família mesmo. Tá, vamos usar aqui a figura da família. É mais ou menos assim. Briga o ano inteiro. Chega no Natal, me chama para ir jantar na tua casa. Fala mal de mim o ano inteiro. Aí chega no Natal, é minha irmã, é meu irmão. É meu padrasto, é minha tia, meu tio.
O ser humano pensa dessa forma, sabe? Cristo poderia pensar desse jeito, dizer para você me oprime o tempo todo, você está matando gente aí, cara, você está humilhando gente do meu povo, realmente não é digno mesmo não. Só que Cristo, sabe, eu imagino o coração dele ali na hora, além de ter deixado sua patente de lado, além de ter deixado o que é de lado, dinheiro, tudo de lado, se curva e ainda diz, eu não sou digno de que tu entre dentro da minha casa. O que ele está dizendo? Me perdoa por tudo que eu tenho feito contra ti, me perdoa por quem eu tenho sido. Eu não posso basear a minha fé somente naquilo que o Senhor tem condições de fazer. Eu preciso olhar para dentro de mim, ver quem eu sou, me arrepender e crer e acreditar para que eu seja salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo. A palavra de Deus é uma espada de dois fios, corta para os dois lados. Ainda que ela te proteja e mostre que eu tenho que ter misericórdia de ti, eu tenho que te dizer a verdade, sem a salvação tu vai para o inferno. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa entregar a sua vida, deixar os seus costumes de lado e começar a viver uma novidade de vida que Cristo tem para que você viva. Não existe vida melhor nessa terra sem Cristo. Não existe caminho melhor nessa terra sem Cristo. Se existisse, Ele diria, fulano é o caminho, a verdade e a vida. Pode seguir. Aqueles costumes ali é caminho, verdade e vida. Pode ir lá, pode seguir. Mas não, Ele trouxe para cá, para Ele, e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por aqui. Então, ainda que a palavra de Deus me fortalece a minha fé, eu tenho que reconhecer, olhar para dentro de mim e ver o meu estado, porque senão é uma fé sem obras, ou obra sem fé. Posso pegar o meu dinheiro, levar para qualquer tipo de médico, obra, e talvez a providência da cura, obra, mas se não tiver a fé, não tem a salvação. Se não tiver a fé, não tem a salvação. A partir daquele momento, quem é esse centurião? A partir daquele momento, quem é esse centurião? Cristo vai finalizar o texto. Muitos virão do ocidente, muitos virão do oriente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E os filhos do reino serão lançados onde? Nas trevas exteriores. Por quê? Porque são julgadores, porque não têm fé, porque não acreditam. Eu não encontrei em Israel uma fé como essa. Não é de nacionalidade judia, não é israelita, não é alguém que tem o costume, não é alguém que tem a lei, mas é alguém que viu, que ouviu e creu. E agora olha o que Cristo fala de nós, gentios. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas que creram no Evangelho. Aleluia! Eu não vi Ele nesse dia aqui, mas eu creio que Ele é o único e o suficiente Salvador da minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para eu finalizar, queridos, o que esse centurião está querendo dizer para Cristo? O que ele está querendo dizer para Cristo aqui? Os meus costumes, a partir de hoje, não são mais importantes para mim. As coisas que me deliciam, sabe? Porque tem gente que é preso por delícias terrenas, que são passageiras, momentâneas, sabe? Isso para mim, a partir de hoje, para mim, não faz diferença mais. Duas coisas estão acontecendo na vida do homem. Primeiro, o seu pedido está sendo respondido. Deus está mostrando misericórdia para ele, porque ele se humilhou, porque ele reconheceu. E segundo, Deus está salvando ele. Cristo está amando ele. Cristo está abraçando ele, mostrando para ele um caminho diferente,
mostrando para ele uma vida diferente. Quem é você a partir de hoje? É aquele que teve um encontro com Cristo, é aquele que ouviu, é aquele que viu, é aquele que sentiu, que viveu, aquele que creu. Quem é você a partir de hoje? O centurião, aquele lá não, aquele lá é diferente, aquele lá está mudado, aquele lá está transformado. Não, mas centurião não presta. Não, mas aquele lá tu não conhece, aquele lá não prestava, mas a partir do momento X, ele teve um encontro com Cristo e Cristo o salvou, e Cristo o limpou, Cristo o amou, Cristo o libertou. Não salvou apenas o seu criado, mas salvou também a si. Sabe? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. Olha que dever de casa para nós que somos cristãos. Olha que dever de casa. Olha que meditação simples nas Escrituras. Apenas o Espírito do Senhor fala, Senhor, porque o nosso coração está aqui, palpitando por ouvir o Senhor falar conosco. Sabe, a gente pula, querido, e eu gosto, sabe, o dia que o Flamengo estiver jogando lá e tu me chamar lá e fizer um cachorro quente, eu vou lá, porque eu sou apaixonado por futebol, eu gosto muito. Um dos meus sonhos era ser jogador de futebol. Tentei, não consegui. Eu gosto. O coração vibra, sabe? Às vezes eu estou vendo lá, Bruno Henrique, sabe? Eu gosto, é coisa minha de ser humano. Só que isso não pode tomar o lugar de Deus na minha vida. A mesma sensibilidade que eu tenho para ter fé, crer, acreditar que o Flamengo vai ser campeão, eu preciso acreditar no Deus a quem eu sirvo, a quem eu prego. Eu preciso falar sobre esse Deus com fé, orar com fé, dizer para Ele, apesar de eu estar aqui nessa vida, nessa terra, mas nada disso aqui para mim vai tomar o seu lugar na minha vida. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Tem muitos prazeres, queridos, nessa vida, principalmente para um jovem como nós, sabe? É casas de prostituição, é festas, tem muitos prazeres aí que chamam a nossa atenção, sabe? Diversos tipos de trabalho. Sei que você precisa acordar 4 horas da manhã para poder ir trabalhar. Basta ser inteligente, conhecer um pouco da matemática, que dá de 10-0 em muitos bandidos aí dentro de uma favela, sabe? E começar a ganhar dinheiro fácil, rápido, e também perder a vida fácil, rápido. Tem muitos caminhos, mas quando a gente entende que só existe um caminho que leva a vida, sabe? Que esse, por mais que o nosso caminho seja difícil, o caminho da verdade é espinhoso, o caminho da palavra é espinhoso, mas por mais que a porta seja estreita, a salvação está lá do outro lado, e Ele passa conosco, Ele não nos deixa faltar nada. Esse é o nosso Deus, aleluia, louvado seja o seu nome, glória a Deus. É eu dizer para esse mundo, sabe, para os prazeres daqui, eu não te quero, e dizer para o meu Senhor, Senhor, eu te quero cada vez mais na minha vida, usa a minha vida para a tua obra, deixa eu te servir, ainda que eu não faça nada de magnífico aqui, mas deixa eu apenas te servir, esteja comigo, sabe, como Deus vem e nos abraça. Olha a vida desse centurião a partir de hoje, acabou. A partir de hoje o Espírito do Senhor está com ele, porque na vida dele chegou a salvação. Tem muitas pessoas, queridos, que, sabe, perdem tanto tempo, mas perdem tanto tempo. Eu tive que dar uma palavra dura para alguém que está num centro de recuperação de drogados, uma palavra dura, sabe? Que a gente é criticado por aquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente fala, quando é a direção do Espírito Santo sobre a palavra, como Pedro disse, é sobre a tua palavra que eu vou lançar a rede. E quando você fala, sabe, como João Batista falava, a palavra, queridos, tem o poder de penetrar o coração das pessoas. Para aquele que abre o coração, para aquele que compreende que necessita e que precisa de um Senhor, de um Salvador.
E eu disse, Ricardo, para aquele jovem, nada do que está sendo feito aqui será em vão, se tu não abrir o teu coração para conhecer a Cristo. Você será como a melhor peça de roupa de um rico. Sabe qual é a melhor peça de roupa de um rico? Aquela que ele mais gosta de usar, aquela que ele mais se sente bem, aquela que você mais se sente bem quando você olha, é essa camisa que eu quero usar. Você será como essa peça de roupa. Que peça de roupa é essa? Que está limpa, que alguém usa, suja, depois vem para a máquina, lava, depois é suja, depois lava, depois suja, depois lava, depois suja, até te jogarem de lá e não te querer mais. Assim é a vida daquele que não compreende que só existe um Senhor, só existe um caminho. Se você deixar isso entrar no seu coração, quando você sair daqui, você vai ter um destino lá fora, e nada disso será em vão. Tu não vai ser como uma peça de roupa descartável, você vai ser alguém, porque agora você conhece a Cristo, porque você abriu o coração para conhecer a Cristo, e a lavagem da regeneração é permanente, sabe? Esse é o nosso Deus. Queria convidar você a se colocar de pé para nós orarmos. Nós já vamos encerrar. E eu espero que Deus tenha falado, queridos, no teu coração. A fé move o sobrenatural, mas eu preciso compreender o estado em que eu estou, para que o Senhor possa trabalhar na minha vida. Eu preciso compreender que alguém está esperando eu ser compassivo, eu ter compaixão, eu orar pela vida dele, eu orar pela vida dela, porque Cristo espera isso de nós. Possamos praticar isso hoje, a partir de hoje. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, fale com o Senhor, diga para Deus, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor está comigo, obrigado porque o Senhor é o meu Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da minha vida, porque o Senhor tem estado comigo a todo momento, porque o Senhor não me deixa faltar nada, porque o Senhor é a base do meu casamento, o Senhor é a base da minha vida, o Senhor é a base, é a estrutura, e eu quero usar a minha fé como uma estrutura sólida na minha vida espiritual. Senhor amado, cura na minha vida aquilo, Pai querido, que tem me feito chorar. Cura, cuida, limpa, lava, ou se é na vida de alguém que tem, sabe, atrapalhado a minha vida, Senhor, cura, tira, liberta, porque essa pessoa não sabe aquilo que faz, está sendo, Pai querido, usada pelo nosso inimigo, adversário, Satanás e os seus anjos e os seus demônios, mas Pai querido, o teu poder, a tua palavra, aquele homem, Senhor amado, rogou apenas a tua palavra tem o poder de mudar a história, o curso da história, limpar, libertar, salvar, curar. A tua palavra tem o poder, Pai querido, de mudar tudo na minha vida, e eu te peço, Pai querido, nesta noite, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, trata, Pai querido, a minha vida, trata, Senhor amado, a vida dos meus entes queridos, a vida do meu próximo, daquele que está comigo, daquele, Pai querido, que está, Senhor amado, ao meu lado, 24 horas por dia. Eu quero te pedir no nome de Jesus, cuida dos nossos filhos, Senhor amado, cuida, Pai querido, das nossas crianças, Senhor amado, cuida da nossa vida, do nosso casamento. Pai querido, nos dá, Senhor amado, no nome de Jesus, uma semana cheia da tua graça para todo sempre. Nos leve em paz, Pai querido, para os nossos lares. Pai querido, nos dê, Senhor amado, uma semana cheia, Pai querido, da tua graça. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido, nesta noite. Aplauda Ele, diga para Ele: eu não tenho outro Deus além de ti aqui nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sábado nós temos a consagração, domingo nós temos o nosso culto de louvor e adoração. Por favor, venha, não deixe de vir, traga a sua família, amém?
Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do seu Santo Espírito, seja com todos aqueles que aguardam a sua vinda, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vai em paz, no nome de Jesus.